Oi, eu sou a Gi e esse é o Da Estante, meu canal sobre livros. E hoje estamos aqui para mais um vídeo de compras e cortesias agora do mês de janeiro. Eu dei uma mudada em onde a câmera tava, porque eu acho que nos vídeos anteriores tinha muita informação com a estante atrás de mim, que ela é colorida, e os livros são coloridos, e aí tem decoração, e aí tem os quebra-cabeças, e aí tem as pinturas, e aí achei que ficava muita coisa. Não que aqui não tenho muita coisa também, porque não tem como, meu quarto é tipo, um museu, tem muita coisa, muita quinquilharia e não tem pra onde fugir. Mas acho que aqui fica uma imagem mais tranquila pra vocês conseguirem entender o que eu tô mostrando e o que tá atrás e separar uma coisa da outra. Se não ficar bom, a gente finge que foi um delírio, assim, e é isso. Hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu ganhei no mês de janeiro. Eu falei no mês passado, no vídeo do mês passado, que iam ter compras, não teve, porque, né, tentei me segurar, mas aí acumulei um monte de compra pra fazer em fevereiro e assim a gente vai indo e ou a gente nunca compra nada, ou a gente compra tudo de uma vez e fica pagando a dívida. O último livro que eu recebi nesse mês de janeiro foi esse aqui, da editora Faro, que é Antes de Me Libertar de Você, da Kennedy Ryan. Eu acabei de ver aqui que tem uma nota da Colleen Hoover falando: real, cru, magnífico, este livro trata de temas que adoro ler. Adaptação cinematográfica confirmada, tá dizendo aqui atrás. Eu ainda não olhei sobre o que fala. Eu cheguei na livraria e o promotor tinha deixado pra mim, eu achei uma graça. Esse aqui diz: o amor entre Yasmin e Josiah parece um encontro de almas, destinado a durar para sempre. Eles se casaram completamente apaixonados, mas quando surgem muitos obstáculos, descobrem que apenas o amor poderia não ser o suficiente para salvar a relação. Então eles se separam. Yasmin não estava preparada para a forma como a vida desmoronou, mas aos poucos consegue encontrar alguma alegria novamente. Ela e Josiah estão tentando fazer tudo funcionar, cuidando dos filhos e administrando juntos um negócio próspero. No entanto, como ímãs, eles estão sempre atraídos um pelo outro e passam a se perguntar se terminar foi mesmo a decisão certa. Logo, um beijo roubado leva a outro, a ligação que os une é forte, até o passado vir à tona outra vez. E conforme as velhas feridas vão reabrindo, Yasmin e Josiah começam a se perguntar se é tarde demais. Ou poderiam ter uma segunda chance. Ai, ficou firme assim aqui. Olha, tem várias notas de várias autoras interessantes aqui. Primeiro, a Emily Henry falando bem, Ali Hazelwood, da Hipótese do Amor, falando bem, Christina Lauren, de Imperfeitos, falando bem também, e Kate Robert, autora de Deuses de Neon, também falando bem. Esse Deuses de Neon é o único que eu não li dessas autoras que estão aqui. Enfim, vamos ler, eu trago pra vocês, vou dizer o que me lembra. Lembrando que da Colleen Hoover eu só li o Verity, que é um suspense, assim, então vamos descobrir. O outro foi esse aqui, O Marcador de Página. Esse livro aqui é da editora 34, do Sigismund Krivna, esse nome aqui que não vai rolar, galera. A editora 34, muito conhecida pelos russos e tudo mais, piriri, pororó, já gravei vídeo de alguns livros pra vocês. Esse livro aqui, eu ia recolher ele pra uma devolução, que é um processo que a gente faz de, tipo, tirar os livros que não estão vendendo, ou, por exemplo, o processo de inventário que a gente tem que fazer na loja, a gente faz o máximo de devolução possível pra depois trazer de volta, pra não ter muita coisa e tal. E aí eu tava pegando esse livro pra devolver pra editora, quando eu dei uma olhada nele e falei: e aí, eu gostei desse nome, o que é você? E aí eu peguei pra dar uma olhada e ele parece ser muito interessante. Pelo que eu entendi, o Sigismund ele não era um cara conhecido na época, não ficou um cara conhecido depois, foi um bom tempo depois da morte dele que os textos dele foram descobertos e se tornaram interessantes pra alguém. E aí são alguns contos, esse livro, que foram, né, enfim, traduzidos e trazidos pela 34, que é o Quadraturim, o Marcador de Página, o Carvão Amarelo, a 13ª Categoria da Razão, Dentro da Pupila e o Cotovelo que Não Foi Mordido. Parece promissor, eu tinha dado uma folheada nesse conto do Marcador de Página e parece legal, tipo, ele tava abrindo as caixas dos livros dele e tal, e aí descobriu esse marcador e ele começa a refletir em cima disso, a história do marcador dele, enfim, parece interessante. Outro foi esse aqui, a Biblioteca dos Sonhos Secretos, que veio em conjunto com esse Absolutamente Romântico. A gente ganhou uma campanha lá na loja e podíamos escolher um livro de cada selo da editora, dessa estante de arqueiro. Então eu escolhi dessa estante esse, a Biblioteca dos Sonhos Secretos. Já tinha visto bastante gente procurando, vi que alguém na loja leu e aí eu fiquei interessada.
Diz assim: o que você procura? Essa é a pergunta que a enigmática Sayuri faz a quem visita a biblioteca do Centro Comunitário de Tóquio, em busca de ajuda. A lista de livros que ela recomenda sempre contém um título inusitado que se torna um agente de uma mudança. Em 5 histórias independentes que se entrelaçam de maneira sutil, você conhecerá pessoas que estão em momentos diferentes da vida, lidando com situações como a frustração no trabalho, falta de oportunidades, medo do fracasso e a vontade de começar de novo. A senhora Komachi tem o dom de saber exatamente de qual livro cada visitante precisa para mudar de perspectiva e voltar a alimentar seus sonhos. Às vezes, as mudanças mais transformadoras não são as mais grandiosas, são aquelas que nos fazem ver a vida e suas infinitas possibilidades de uma maneira inteiramente nova. E você, o que está procurando? Pareceu legal e promissor. Eu trabalho numa livraria, então é muito legal quando a gente indica um livro e ele pega assim em cheio pra pessoa. É muito legal quando eu descubro um livro, vou ler e ele pega em cheio pra mim. Então, achei bacana. É o tipo de contato que a gente deseja ter com as pessoas que a gente lida na livraria. É o tipo de contato que a gente deseja ter quando a gente vai em uma livraria a fim de um livro, sem saber muito assim, sabe? É um tipo de coisa que surpreende, então achei promissor. E o Absolutamente Romântico, que é o 4º, se eu não me engano, do Clube do Livro dos Homens. E, enfim, eu preciso, né? Eu terminei o 3º agora, vou gravar o vídeo, inclusive. E é isso, precisava do próximo. Outro livro foi esse aqui, Divinos Rivais, da editora Out, que é um selo da editora Globo. Tá fazendo bastante sucesso, fez muito sucesso na gringa e tá chegando aos poucos aqui no Brasil. Ele é um quê de fantasia, romance, da Rebecca Ross, que é essa queridíssima aqui. É assim: nenhum deus, nenhuma criatura, nenhuma guerra pode ficar entre eles. Não sei quem você é e onde você está, se respira na mesma hora e no mesmo minuto que eu, se viveu décadas no passado ou se viverá nos anos por vir. Não sei o que nos conecta, se são portais mágicos, ossos de deuses conquistados ou mais alguma coisa ainda não descoberta. Principalmente, não sei por que eu escrevo agora, mas cá estou procurando por você. Uma pessoa desconhecida, mas ainda assim amiga. Não espero sua resposta, mas me ajuda a saber que alguém me escuta. Que alguém lê o que derramo na página. Ajuda a saber que hoje não estou sozinha, mesmo que sentada no silêncio na escuridão. Esse livro, pelo que eu entendi, ele conta a história da menina aqui, que eu esqueci o nome dela, a protagonista, a Iris. Ela trabalha numa editora, alguma coisa assim. O irmão dela foi pra guerra e ele prometeu responder as cartas dela sempre, com muita frequência, mas ele nunca respondeu, ela não sabe se ele tá vivo ou não. Faz um tempo que ela não vê o irmão dela e ela começa a escrever cartas pra ele e coloca num armário. E assim, Divinos Rivais, em algum momento existiram deuses. E aí esse armário é meio mágico, esse é o que eu entendi, eu preciso ler ainda, esse foi a promotora da editora me contando. E aí esse armário é meio mágico e ela começa a receber retorno dessas cartas, só que ela não sabe quem tá respondendo. E eles vão criando essa amizade através das cartas, porque ela queria mandar as cartas pro irmão, mas não mandou pro irmão, mandou pra essa outra pessoa. E aí essa outra pessoa começa a trocar cartas com ela e tal, e ao mesmo tempo ela tá disputando uma vaga de emprego com um grande rival dela no trabalho. E parece que é esse rival que tá recebendo as cartas dela. Não sei direito, ainda preciso entender o que tá acontecendo, mas é romance, fantasia, muitas coisas intensas, parece legal, mas eu preciso conhecer um pouco mais da história pra poder trazer pra vocês e interessar vocês de verdade, porque é meio confuso, assim, eu preciso entender do que se trata direitinho. A edição dele tá bem bonitinha, tem o corte todo colorido. A única coisa é que a editora Out não faz livros caros. Se eu não me engano, esse aqui é R$49,90 ou R$59,90. E, assim, isso, infelizmente, já é o preço normal, assim, dos livros. Encontrar mais barato que isso é sorte. E mais caro que isso é muito comum. Então, a média dos livros mais simples é R$49,90. Esse livro não é simples, como eu mostrei pra vocês, mas a qualidade dele talvez deixe a desejar um pouquinho. Por exemplo, aqui já tá soltando a peliculazinha e eu nunca encostei nesse livro, ele só veio pra minha casa. E na loja a gente abriu um e ele já ficou soltando esse plastiquinho assim que protege a capa, sabe? Que é o que faz a capa. Enfim, então a qualidade talvez deixa a desejar, mas não é pela capa que a gente quer ler o livro, né? A gente quer ler, em teoria, deveria ser pela história. Mas eu sei que é o tipo de livro que vai ficar todo arregaçado se eu for levando ele pra os lugares junto comigo. Próximo é esse aqui, Jack Porquinho de Natal. Nada a ver com nada, não é um livro novo, já saiu faz muito tempo, J.K. Rowling cancelada, mas tava lá bobeando na livraria e falei, ninguém vai pegar, me dá. Tinha achado esse aqui fofinho na época que saiu e quis trazer pra mim, quem sabe eu leio um dia.
E por último, a minha caixinha da tag. Eu parei de assinar a tag, eu comecei a assinar ela, acho que foi em março do ano passado, e aí eles deram de brinde a caixinha de janeiro e fevereiro, então eu fiquei com todos os livros do ano passado. E aí eu ganhei o primeiro, o segundo e acho que vai chegar o terceiro também desse mês, só que eu não vou assinar mais porque... Gente, não tem condições, eu não li nenhum dos livros da tag. Alguns dos livros já saíram pelas editoras e eu ainda não li, então não faz sentido continuar assinando. Eu quero parar de assinar, ler todos e depois assinar de novo se eu quiser, porque é muito legal a experiência de receber, sabe? Mas não tem como, aqui tá só amontoando o livro. O que chegou foi esse aqui, A Noite Vai Te Encontrar, um romance, da Julia Heberlin. Ele não tem selinho de editora aqui, isso significa que nenhuma editora ainda comprou os direitos dele. A capa dele é essa, gostei do cortezinho. Vivi Boucher tinha apenas 10 anos quando teve uma premonição que salvou a vida de um menino. Mais de uma década depois, Vivi é uma brilhante astrofísica que tem de esquecer seu estranho dom até ser convidada a participar das investigações do desaparecimento de uma garota. Quando um podcaster sensacionalista ameaça revelar os segredos de Vivi e os da vítima, a vida da cientista se desfaz como as galáxias que ela observa. Promissor, já gostei. A maioria dos livros que chegaram da tag no ano passado foram... Esse já é o primeiro da tag desse ano. A maioria dos que chegaram no ano passado foram romances históricos ou suspense. E esse aqui tem um quê de suspense, mas talvez tenha um quê de fantasia também. Ó, o primeirinho. E o brinde que chegou foi este aqui, que é um planner literário, por onde eu começo. Achei bem bonitinho, ele é capa dura, meia ilustração, uma graça. Isso aqui vai ser bem útil. E assim, não só um planner literário, né? É um planner. Mas é que antes de cada mês ele tem, tipo, as leituras que você quer ter e tal, os seus objetivos, metas de leitura. Então ele foca um pouquinho nesse lado. Em alguns lugares tem textos de frases de livro, referências e tal. Achei bem bonitinho, com certeza vou usar. E aí veio o folhetinho do livro, né? Explicando o livro, a autora e tudo mais. E é isso, essa foi a caixinha da tag. Estes foram os livros que eu ganhei nesse mês. Todos os links de todos os livros eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E aí vocês podem encontrar, se quiserem comprar. Me contem, por favor, se vocês leram algum, qual que eu deveria começar. E é isso aí. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.